Então, irmãos, estamos aqui nessa manhã de frio, vamos estudar um pouquinho, substituindo aqui o pastor Wagner, estudar sobre essa parábola dos lavradores maus. É uma parábola conhecida, de fácil interpretação, até porque os próprios líderes religiosos, vocês vão ver ali no final do texto, no versículo 46, eles mesmos já entenderam a parábola naquele momento. Então, com certeza, para nós também não é difícil entender. Mas nós temos que não só entender a parábola, mas chegar ao entendimento dos ensinamentos que Deus tem para nós com aquelas palavras ali. Até porque a parábola nos indica claramente qual o caminho correto a seguir. E a gente percebe que no início do século XIX, com os movimentos de conferências que tiveram nos Estados Unidos, ao longo do século XIX, mais forte no final do século XIX, depois no início do século XX, com a publicação da Bíblia de Referência Scofield, de 1909, e depois em 1917, que o dispensacionalismo ficou muito forte no movimento evangélico, no evangelicalismo americano, e depois veio para os nossos dias. E, na realidade, ele tomou conta das igrejas evangélicas. E nós, como igreja tradicional, que viemos acompanhando o estudo da palavra de Deus ao longo de toda a história, entendemos que isso é um erro. É um erro. E por isso, estudando a parábola dos lavradores maus, nós vamos falar que a igreja é o Israel de Deus. Então, na realidade, nós não vamos estudar sobre dispensacionalismo e nem vamos estudar sobre a teologia do pacto. Nós vamos estudar a parábola dos lavradores maus. É a parábola que nós vamos estudar e chegar a algumas conclusões. Então, vamos ler o texto. Vocês podem abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 ao 46, ou pode acompanhar aqui pelo slide. O texto diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados. Isso aqui eu queria enfatizar esse versículo aqui, porque era uma prática no ensino de Israel naquela época, você ensinar com questionamentos. Então Jesus fez a mesma pergunta, né? Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E aí veio a resposta deles, do povo que estava ali respondendo. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados. Arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes remetam os frutos nos seus devidos tempos. Continuando o texto. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado
e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Veja bem esse texto. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscasse prendê-lo, temeram as multidões, porque consideravam como profeta. Então aqui o texto está bem claro, e os próprios líderes religiosos da época entenderam o texto, entenderam que Jesus se referia a eles. Então, nós percebemos ali que a vinha representa a nação de Israel, né? E onde ele estava ali perto do templo, realmente tinha uma vinha que eles poderiam olhar e observar aquela vinha. E o interessante é algumas parábolas anteriores, ele fala da figueira, né? Não sei se os irmãos lembram da parábola da figueira, onde ela foi amaldiçoada, mas a figueira era bonita, era esplendorosa aquela figueira, as folhas eram bonitas, mas não dava frutos. E ela foi amaldiçoada e os ramos se secaram. E assim provavelmente era o povo, era Israel naquele tempo. Podia ser muito bonito, né? Aquelas regras farisaicas, um monte de coisas incluídas na palavra de Deus, que eles seguiam a ferro e fogo, numa tradição cultural e social, mas não de coração. A vida deles era um movimento cultural, né? A ponto da gente lembrar daquela oração, né, irmã Esther, do publicano, ser propício a mim, pecador. E quem saiu dali realmente justificado foi o publicano, que eles consideravam como uma pessoa indigna de Deus, um coletor de impostos. Mas ele falou, ser propício a mim, pecador. E o fariseu falava, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. E achando que por meio das obras e por quesitos específicos religiosos, poderia encontrar salvação. Mas na verdade, como nós vamos estudar, a vinha representa a nação de Israel, um povo escolhido por Deus. E não aquele povo que estava naquela hora, aqueles líderes que estavam naquela hora, fazendo tudo isso, fugindo da palavra de Deus. Mas esse povo foi um povo amado por Deus, né? Foi um povo que Deus libertou, Deus sustentou. Se a gente pegar toda a história, a gente vai ver a sustentação com maná, com as cordonizes, no deserto, sendo guiado pela coluna de fogo, sendo liberto do Egito, depois reconstruindo o templo quando saíram do cativeiro babilônico por 70 anos. Um povo que Deus enviou profetas e depois mais profetas. E por fim, enviou a própria mensagem em si, o seu filho, mensageiro e mensagem. Esse era o povo, a vinha que representa Israel. E os lavradores, que está bem claro no texto, são os líderes religiosos, que mataram, perseguiram os santos profetas enviados por Deus. Mataram e perseguiram os profetas enviados por Deus. Mataram o próprio João Batista, né? A voz que clama do deserto, endireitai as vossas veredas. E segundo Jesus, não houve profeta igual a ele antes dele. Prenderam e mataram. Mataram o próprio Filho de Deus. E continuaram perseguindo a igreja, né? Apocalipse, nós vimos lá que o dragão continuou a perseguir a igreja e aqueles que guardam o testemunho de Jesus. E o povo de Israel, daquela época, foi usado para perseguir a igreja. Nós vamos ver isso. E a parábola ainda também de fácil entendimento, aí quem viu o contexto dela. Os mensageiros são os próprios profetas, né? Aqueles que foram levar a mensagem do dono da vinha. O filho é o Filho de Deus, Jesus. Deus encarnado, nascido de mulher, concebido pelo poder do Espírito Santo. O Verbo encarnado.
Mas o mais interessante aqui é o castigo. Qual é o castigo para aqueles lavradores? O castigo é a posição de Israel seria transferida para outro povo. A posição de Israel seria transferida para outro povo. E esse povo é a igreja do Senhor. Importante atentarmos aí para o castigo. E com base nessa pequena introdução, contextualizando o significado da parábola, nós vamos falar aqui de 5 pontos importantes que eu vejo como necessário a gente comentar. Então, o primeiro está no versículo 33, que diz: havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou a uns lavradores e depois se ausentou do país. Esse aí é o privilégio de Israel, o povo amado de Deus. Um povo que Deus ia ali na vinha, cortava os raminhos secos para ela produzir o seu fruto. A sebe é uma cerca bonita que protege dos intempéries, protege dos lobos, protege dos adversos, dos inimigos. O lagar, que nós vimos no texto também, era um lugar que colocava 2 poços, onde se obtinha água para regar aquela vinha. Das partes mais rasas se colocava uma bacia, onde podia se pisar aquela vinha e trazer um vinho. O lagar também mostrava o cuidado de Deus, a dar vida àquela vinha. Vimos no texto também que ele colocou uma torre. Da torre você poderia embaixo guardar os produtos da colheita, os insumos da plantação. Mas em cima você colocaria os soldados para guardar a vinha e proteger dos assaltos e das intempéries dos inimigos. E assim Deus agia, cuidando da sua vinha, protegendo a sua vinha, regando a sua vinha. E era um privilégio para o povo de Israel ser o povo escolhido de Deus, ser o povo amado de Deus. Um povo cuidado. Mas aí vem o segundo ponto. Deus tem o direito de buscar os frutos na vida do seu povo. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Mas Israel se tornou uma videira brava, uma videira que não produz frutos. Uma videira terrível. Deus enviou os profetas, alertando o povo, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a abandonar o pecado, abandonar as coisas do mundo, abandonar a cultura dos povos pagãos. Mas Israel continuou permanecendo no erro, buscando sempre se afastar de Deus e não voltar-se para Deus. Mas graças a Deus que Deus sempre manteve o remanescente. Sempre houve o remanescente. E o remanescente que trouxe a nós o Filho, que vai vir logo em seguida. Deus tem o direito de buscar os frutos na vida do seu povo. O fruto da vida, na vida do povo de Israel não era bom. E a pergunta, qual é o nosso fruto hoje? Qual é o nosso fruto hoje? Será que a igreja do Senhor, que recebeu a herança de Israel, está procedendo melhor do que Israel? Essa é uma pergunta. Será que a igreja do Senhor não está se contaminando com a cultura deste mundo, como o povo de Israel se contaminou naquela época? Será que a igreja hoje não está escutando os mensageiros do Senhor, como o povo de Israel não escutaram os profetas naquele tempo?
Será que nós não estamos aculturando e aceitando as coisas desse mundo? Observando como natural e achando isso como normal? Parece que a gente vai sendo ensinado como criança, assistindo televisão, conversando, crescendo, e parece que as coisas que são totalmente contra a palavra de Deus não toca nosso coração. O certo passa a ser o errado, até o irmão Fábio falou na semana passada, o certo passa a ser o errado passa a ser certo. A palavra de Deus está aí, e parece que aqueles que estão à frente para falar, às vezes têm medo de falar a verdade, porque a verdade implica em ser perseguido como os lavradores perseguiram os mensageiros. Falar a verdade implica a ser questionado, a ser visto como eminência parda, e até ser questionado na justiça hoje em dia, né? Dependendo do que você fala, da verdade de Deus, você é questionado na justiça. E os profetas, às vezes, têm que se calar, mas o profeta não se cala. O profeta é perseguido, e como nós vimos no contexto de Israel, o profeta é morto. Mas o profeta não pode se calar. E aqui nós temos uma vinha que se tornou brava. Uma videira que se tornou brava, que não produz fruto, porque foi contaminada com as coisas do mundo, estava culturalmente perdida. Será que a igreja não está perdida hoje? Mas o interessante é que o texto continua e diz que os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matemo-lo, apoderemos de sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Inocente esse pai, né? Se a gente parar para pensar, se você envia um servo, o servo é espancado e morto. Depois você envia mais servos. Talvez com mais servos eles vão escutar. E esses servos também são mortos. Você envia o seu filho, o seu próprio filho. E os lavradores também não são muito espertos não, né, irmãos? Porque parece que eles esqueceram que o pai não morreu ainda. Não é verdade? O pai não morreu. O pai enviou o filho e o pai está vivo, está são, está forte. Esqueceram que a ira do pai poderia vir sobre ele a qualquer momento. Então nós percebemos que a rejeição é contínua e deliberada ao amor de Deus. Israel permaneceu numa rejeição contínua e deliberada ao amor de Deus. E a gente percebe que a igreja não é muito diferente disso, no sentido que o crente diz que crê, mas não segue a palavra de Deus, não faz o que Deus diz para fazer, vive uma vida totalmente alheia à vontade de Deus, muitas das vezes. E a gente vê as coisas que acontecem no mundo se replicando dentro da igreja com muita naturalidade, o que não deveria ser. Então tem aquelas duas pontas, né? A ponta do fanatismo e misticismo, que adentram com toda a força, contaminando a igreja com heresias mil. É o que não falta, a sutileza de Satanás, jogando para aquela ponta de lá. E jogando para a ponta de cá, um liberalismo teológico que destruiu muitas igrejas. E tem destruído. E onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, andando em cima na palavra de Deus. Não podemos ir lá para lá.
nem muito menos para cá. E por muitas vezes, balançando, caminhando para lá, com misticismo e fanatismo, tentando adentrar dentro das igrejas, que a gente vê aí, né? De toda sorte, né? Desde de vender o cajado de Moisés, a botar a fita no braço, ao copo d'água em cima da televisão e outras coisas mais, fora as heresias. Ao liberalismo teológico, onde se questiona excessivamente, racionalmente, tentando a ciência provar algo que... Como a ciência vai explicar Deus? Como a ciência vai explicar Deus? A ciência não explica Deus. Na realidade, a ciência está debaixo de Deus, está sob a graça de Deus. Está dentro do mandato cultural de Deus. Não é isso? Deus mandou, ide e desfrutai de tudo isso que eu criei para vocês. E o homem foi desenvolvendo a ciência em cima do mandato cultural de Deus. E o que o homem desenvolveu foi porque Deus o concedeu sabedoria, conhecimento e capacidade para isso. Então a ciência vem de Deus. Então, Deus explica a ciência, mas a ciência não explica Deus e nunca vai explicar, porque nós somos limitados, muito limitados. E Deus é pleno e preenche todos os espaços. Mas nós continuamos a rejeitar Deus. O povo de Israel rejeitou continuamente, deliberadamente, o amor de Deus, o cuidado de Deus. E não foi diferente depois. A gente pode pensar, não, depois eles entenderam, porque os líderes religiosos no final da parábola, eles entenderam a parábola. Mas eles não se converteram, eles não buscaram a Deus. E a gente vê em seguida na história a morte de Estevão, o primeiro diácono, né? A morte de Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que Herodes Agripa II, né, mandou cortar, ou melhor, Herodes Agripa I, mandou cortar a cabeça dele e morreu a fio de espada. E a disciplina sobre o próprio Herodes vem em seguida, né? Todo mundo sabe que ele morreu comido pelos vermes, né? Ao ser idolatrado em Sidom. Perseguiu a igreja com a prisão e o açoite dos apóstolos. Na morte de Tiago, irmão do Senhor, já na prestes da invasão de Jerusalém, quase nos anos 70, a gente vê Tiago, irmão de Jesus, sendo lançado do pináculo pelos judeus, do pináculo do templo, e caiu lá embaixo. Porque na realidade eles queriam que Tiago subisse no pináculo e falasse que ele não conhecia Jesus. Quem lê a história lá de Josefo, ou de Eusébio de Cesareia, vai ver essa história lá, que Tiago estava lá em cima do pináculo, e a ordem dos judeus é, fala contra Jesus. E ele se negou, na realidade ele pregou o evangelho ali, e ele foi lançado, porque eles achavam que ele, como líder da igreja de Jerusalém, né, como líder da igreja, ele falando, teria autoridade sobre o povo para diminuir a expansão do reino de Deus através do evangelho de Jesus Cristo. E ele foi lançado do pináculo. Só que ele caiu lá embaixo e não morreu. E o povo o espancou lá embaixo. Esse foi Tiago, irmão do Senhor, morto pelo que seria o povo de Deus, Israel, né? E vimos a perseguição de Paulo. Quem vê ali no livro de Atos vai ver que Paulo, já falei aqui algumas vezes, 5 vezes açoitado no açoite de judeu, 40 menos 1. Né? Quando ele saiu de Antioquia de Pisídia, passou por Icônio, depois entrou lá em Listra. Em Listra, ele foi expulso de Listra, apedrejado e lançado nas portas da cidade, quase morto. Depois foi levado pelos que acompanhavam para a cidade de Derbe. Quem lê a história de Atos vai ver isso aí. Foi apedrejado até quase a morte. Interessante que os judeus que estavam lá em Antioquia de Pisídia, veja bem, Antioquia de Pisídia não é uma cidade judaica, está lá na Ásia Menor. E os judeus lá de Icônio foram lá para Listra, andaram quilômetros, naquela época não tinha carro não, irmão. Tudo isso para matar Paulo. Judeus. Foram os judeus que foram lá em Listra. Eles continuaram a perseguir o povo de Deus, fazendo o papel que Apocalipse 12 nos dá, que é o papel do dragão.
O dragão persegue a igreja. Quem lê Apocalipse 12 vai ver que a igreja é tirada da garra do dragão e levada ao deserto, aonde ele vai proteger a sua igreja. Então eles continuaram a rejeitar o reino de Deus, a palavra de Deus, perseguindo a igreja de Deus. É lógico, irmãos, nós estamos falando de Israel como nação que perseguiu, mas a grande maioria dos convertidos que seguiram o reino de Deus era formado por judeus naquela época. Então a igreja do Senhor, todos nós sabemos, é formada por judeus e gentios. Judeus e gentios. Mas a palavra continua aqui. E aqui eu quero me fixar um pouco, porque é importante. Juízo de Deus aos que rejeitam o seu amor. A gente costuma falar muito de amor de Deus, mas às vezes a gente esquece de falar da justiça de Deus. Diz assim o texto: quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados. E arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remeta frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E aqui a gente vê o juízo que vem sobre o povo de Israel. Primeiro, que a aliança que Deus tinha com ele foi tirada deles e foi dada à igreja do seu Filho, Jesus, do Filho de Deus. E todo aquele que não seguir e não crer em Jesus, todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Isso é forte, irmãos. Porque basta a gente estudar um pouquinho da história, a gente vai ver o que aconteceu em seguida. Opa. Nós vamos ver o que aconteceu em seguida. Então vamos lá. O que aconteceu em seguida de juízo sobre o povo de Israel? Aqui nós estamos falando de juízo da história. Nem chegamos ao juízo eterno, né? Para aqueles que maltrataram e perseguiram a igreja de Cristo, que mataram o Senhor Jesus, que gritaram naquela noite, naquele dia, melhor dizendo, crucificam, e depois não se arrependeram, não se voltaram para Deus. Nós vemos fome em toda a Judéia e na Palestina, né? O próprio profeta Ágabo, no livro de Atos, fala: haverá fome por todo o mundo. Mas a gente sabe, estudando a história, que a fome em Israel foi muito maior do que a fome do restante do mundo, e nós vemos nos próprios textos Paulo juntando donativos por 2 oportunidades para levar até Jerusalém, porque o povo estava passando necessidade, a igreja de Jerusalém passava necessidade. Revoltas, sedições, assassinatos na Judéia, em especial em Jerusalém. Quem estuda a história vai ver que começou a acontecer a partir da morte de Estevão. As sedições, grupos religiosos, a briga no meio dos sacerdotes religiosos e as disputas, ao ponto de dos sacerdotes do templo terem medo de sair à rua, porque eles eram mortos a facadas, eles vinham com faca por baixo daquela roupa que eles usavam, que era tipo uma batina por cima, e por trás, na multidão, nas festas religiosas, matavam os sacerdotes por brigas partidárias, por disputa de poder. E era isso que estava acontecendo em Jerusalém no período da igreja. Revoltas, sedições, até se a gente olhar no livro de Atos, quando Paulo foi preso, a gente percebe que o capitão da guarda, quando prendeu ele lá, falou o seguinte para ele: eu pensei que você fosse aquele egípcio que estava comandando uma revolta aqui. Era o que estava acontecendo. E mais na frente, nos anos 70,
a gente vê a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém aconteceu em seguida à morte de Tiago. Tiago, irmão do Senhor, quando foi lançado do pináculo, Vespasiano estava às portas de invadir. Acabou que ele não invadiu, porque mudou o reinado lá, Nero morreu, ele teve algumas passagens ali de comando em Roma, e depois ele assumiu, foi eleito pelo Senado romano, imperador de Roma. Mas o seu filho Tito, em seguida, no ano 70, ele cercou Jerusalém. E quem estuda a história de Jerusalém entende que ali se cumpriu a profecia que Jesus falou: e não ficará pedra sobre pedra. Capítulo 25 de Mateus. E ali, o texto que nós lemos aqui. Opa. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Quando nós vemos a destruição de Jerusalém, nós vemos um povo, uma cidade cercada pelos romanos, fome, a ponto do general Tito, quando passava nos muros de Jerusalém e via aquele povo que morria de fome sendo lançado para fora, teve pena dele, diz Joséfo. O povo estava morrendo de fome. Tem uma história que se conta que uma mulher assou o seu próprio filho e deu para aqueles revoltosos que estavam lá dentro, que estavam uma briga dentro da cidade, que entravam nas portas roubando a comida do povo. E ela falou: o que eu tenho aqui é meu filho que eu assei. Foi isso que aconteceu. Doenças começaram a ficar generalizadas ali dentro, a briga interna entre os partidos políticos, Jerusalém cercada por Roma, ao ponto que o povo que fugia eram assassinados pelos soldados árabes do exército de Tito, porque se proclamou, tamanha foi a destruição, que se proclamou que os judeus estavam comendo ouro e guardando as suas riquezas dentro do estômago. Então os árabes mataram a todos que fugiam, cortava o ventre deles para ver se tinha ouro dentro. Essa é a história, irmãos. Ou seja, ninguém escapava. Depois de muitas mortes, Tito resolveu entrar dentro de Jerusalém e diz a história que ele destruiu tudo. E o templo de Jerusalém não era aquele templo de Esdras, não. Foi um templo que foi reformado pelo rei Herodes o Grande, né? Era um templo esplêndido, né? E foi destruído tudo, não sobrou pedra sobre pedra. Para vocês terem uma ideia, era uma época de período de festa, 3 milhões de pessoas estavam em Jerusalém. 1.300.000 pessoas foram mortas ali, de fome, ou pelos soldados romanos, ou pela revolta interna que tinha entre os partidos dentro da guerra. Eles estavam revoltados entre si. Outros tantos, os mais jovens que sobreviveram, foram levados para as arenas para morrer em combate como gladiadores ou nas arenas dos leões, na região mais ao norte do Líbano. E muitos outros foram enviados como escravos para o Egito, e outro tanto foi levado como triunfo de guerra por Tito, na entrada triunfal de Tito em Roma, onde foram mortos lá. Estima-se que dos 3 milhões, pelo menos 2 milhões de pessoas morreram. A tragédia foi grande. E Jerusalém foi destruída e não sobrou pedra sobre pedra. Esse foi o juízo de Deus sobre Jerusalém, pelo que eles fizeram ao seu filho. Mas esse foi um juízo histórico, né? Juízo histórico. Mas tem o juízo ainda eterno, a morte eterna para aqueles que não creem em Jesus como único e suficiente Salvador. E aí nós temos lá, não há futuro, nós entendemos que não há futuro nacional para Israel étnico, como dizem os dispensacionalistas, num reino milenar de Cristo aqui na terra. Não há futuro milenar. Jesus vai voltar e a igreja vai, e acabou. Nova terra e novo céu.
A oportunidade de Israel já foi dada. E aqueles que creram são salvos. E aqueles que creem hoje são salvos também. Não é verdade? Mas não existe um futuro milenar para Israel. A oportunidade de Israel já passou. Então o dispensacionalismo clássico lá da Bíblia de Scofield, ele foi revisado na década de 70 e 80 para tentar ficar mais palatável, né? E agora, no início desses séculos, do revisado passou para o dispensacionalismo progressivo, né? Tentando se aproximar do que nós ensinamos aqui na Igreja Presbiteriana. Mas a realidade é que não há um reino milenar étnico. Então não podemos fazer um sensacionalismo apocalíptico, dizendo que em 1948 Israel foi novamente, desde aquela época de Cristo, não tinha sido mais nação e foi reconstituída como nação em 1948 após a Segunda Guerra Mundial, depois daquela tragédia toda. Não posso fazer sensacionalismo apocalíptico. Então essa teoria começa a tentar pegar fatos históricos e tentar criar uma teoria que não existe. Jesus vai voltar, novo céu e nova terra. E a oportunidade está lançada. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, diz lá em Mateus 16. Não há salvação após a segunda vinda de Cristo. A igreja é a vinha agora. É o Israel de Deus, o povo formado por judeus e gentios que creem no Senhor Jesus como Salvador. A oportunidade de Israel cessa e aos gentios é aberta a porta da graça. É lógico que a gente tem que dizer que Israel é muito importante, porque ele trouxe o nosso Salvador. O próprio apóstolo Paulo fala disso, da importância de Israel. Uma nação super importante por trazer o nosso Salvador. Mas agora, a igreja é do Senhor. E quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Sem Jesus não há salvação. O judaísmo não vai levar ninguém à salvação. Só Jesus pode levar alguém à salvação. E Cristo não vai ter um reino milenar no futuro. Cristo não vai voltar de uma vez, como alguns falam, né? Ele volta, arrebata a igreja, depois volta outra vez, estabelece o reino milenar com Israel, depois ele volta outra vez lá no final, aí 3 vezes. Não é isso, que isso? Onde é que ele leu isso? Onde é que ele viu isso? Cristo volta uma só vez e por todas, arrebata a sua igreja. Os vivos serão arrebatados, os mortos serão transformados. O mundo será abalado, tudo se derreterá. Não haverá mais lua nem sol. E surgirá novo céu e nova terra. E habitaremos com ele. E ele será nossa luz. E Deus será tudo em todos eternamente. Amém. Glória a Deus. E viveremos com ele. Ele será a nossa luz. Não podemos fazer um sensacionalismo apocalíptico junto ao povo de Israel como nação étnica nos dias de hoje. Até porque não vem um reino futuro milenar de Jesus. Jesus já reina hoje. Ué, o reino vai vir depois? Jesus reina hoje. Você pega lá Hebreus, estamos estudando Hebreus 1:3. Ele é o esplendor da glória e governa todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele é a expressão exata do ser de Deus, não está lá? Ele governa todas as coisas. Os textos são bem claros. Ele ressuscitou e subiu aos céus, está sentada à destra de Deus. Até pôr todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, nos estrados dos seus pés. Ele reina. Nada acontece fora do controle da providência de Deus. Ele continua reinando. O cetro está na mão dele. Ele é o cordeiro e o leão, diz o Apocalipse. E o cetro estará eternamente em suas mãos. Então Jesus já reina. Inclusive tem um episódio no reinado do romano de Tiberíades, né? Que ele falou de Jesus lá para o Senado, o Senado não acreditou. E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos matar os descendentes de Jesus. Vai que esse reinado é verdadeiro, né? Vamos matar ali os irmãos dele.
E trouxeram, né, isso contou o historiador, trouxeram um dos irmãos de Jesus, filho de Maria, mão calejada, agricultor. E vem cá, vocês terão, a pergunta é, o historiador fala, onde vai ser o reinado de vocês? Quando vai ser o reinado? Ele falou, o menino falando, né? O reinado não é deste mundo. O reinado do meu irmão é celestial. Jesus já reina no reino milenar. O cetro dele está sob suas mãos. Não há dúvidas disso. E o perigo de passar por essas teorias é afastar o povo de Deus, a criar um espaço muito grande e fugir da expectativa que Deus pode vir agora, amanhã, ou depois de amanhã, e começar a olhar para sinais do tempo, achando que está tudo muito distante. Não, pode ser agora, os sinais estão aí, pode ser agora. Apocalipse diz que ele é digno de abrir os selos. Está sentado à destra de Deus Pai. Ele tem autoridade para abrir os selos e fazer a história acontecer. O que é abrir os selos? É fazer a história acontecer como está acontecendo. Ele é digno. Jesus, aquele que foi rejeitado. Então, irmãos, juízo de Deus aos que rejeitam o seu amor. Está lá. O povo de Israel, historicamente, foi reduzido a pó ali em Jerusalém como um juízo de Deus. E a gente sabe que aquele que não crê em Jesus vai herdar o juízo eterno. Mas ainda tem algo mais para nós aprendermos aqui. O endurecimento em vez do aquebrantamento. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscasse prendê-lo, temeram as multidões, porque estas consideravam como profeta. Então eles perceberam, eles entenderam a palavra. Como muitos de nós entendemos as palavras, mas eles não se aquebrantaram. Porque a fé, ela tem que estar associada ao arrependimento. Não existe uma fé verdadeira, uma fé salvadora, sem antes o arrependimento dos pecados. E a gente vê muitas pessoas hoje vindo para Deus sem arrependimento. Vindo para Deus sem ser nova criatura, sem nascer de novo. Vindo para Deus sem estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, está dispostas a tentar incutir dentro da igreja de Deus a sua cultura mundana, lá de fora. Isso não é fé salvadora. Porque Tiago, já falei aqui algumas vezes, Tiago diz que o demônio também crê e se estremece. A fé salvadora é aquela fé que implica em mudança de vida, em arrependimento. Aqui, nós vemos aqui os principais sacerdotes, eles entenderam o que estava se falando sobre eles, mas o coração continuou duro, como foi o coração de Israel durante toda a história do povo de Israel. Coração endurecido. E eu fiz 3 anotações que eu entendo como ensinamento desse versículo. Os líderes religiosos interpretam corretamente a parábola de Jesus, mas não se dispuseram a obedecer ao Senhor. Conhecimento e convicção não podem nos salvar. Nós temos até o texto hoje que a irmã Melina falou sobre convicção, né? Falou da firme convicção. A firme convicção de que Jesus é Deus, que Jesus veio, nascido pelo poder do Espírito Santo, veio de mulher, perfeitamente homem e perfeitamente Deus. O Verbo se encarnou, habitou entre nós. Durante 3 anos realizou seu ministério.
sofreu e morreu por nós, foi crucificado numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Durante 40 dias apareceu para muitas pessoas e depois para a multidão foi visto ascendendo aos céus. 10 dias depois enviou o seu Espírito para a igreja. Essa é a palavra do Evangelho, que nós temos que crer e viver, e falar, e proclamar. Não conhecimento, por conhecer, eu sei quem foi Jesus, eu sei que ele ensinou. Isso não pode salvar ninguém. É perfeitamente possível saber que estamos errados, e existem muitas pessoas assim, e ainda assim permanecer obstinadamente agarrados ao pecado e perecer miseravelmente no inferno. Perfeitamente possível. A pessoa tem consciência que está errada, tem consciência que deveria mudar, tem consciência que não é isso que Deus diz, sabe que deve mudar, mas permanece obstinadamente agarrado ao pecado. E qual o destino? A gente sabe, infelizmente, qual é o destino daqueles que não entenderam a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. É lógico que há um esforço intrínseco, né? Porque nós somos salvos pela graça. Mas Deus opera em nós a capacidade de vivermos nele. E ele em nós. Ele opera em nós. E só nós não temos essa capacidade, nós temos que buscar nele essa capacidade. Não podemos viver deliberadamente em pecado. E o que a gente percebe é que, eu sou insistente em falar aqui várias vezes, quando tenho a oportunidade de vir aqui, é que o povo de Deus não entende. E replica aqui dentro o que está lá fora. Não são exemplos para os seus filhos. O divórcio está aí, né? A ponto de a gente ver as pessoas se divorciar por coisas assim que a gente fica até perguntando, sério mesmo que você vai, né? É isso mesmo? Esse é o motivo? E as coisas são culturalmente entrando dentro da igreja. Agora, nós somos a voz de Deus, somos a voz da profecia, somos nós que falamos do reino de Deus. Nós somos a voz profética de Deus aqui na terra, somos embaixadores de Deus, representantes de Deus. Nós não podemos concordar com este mundo, nós não podemos aceitar as coisas tenebrosas desse mundo, não podemos aceitar o que está aí posto para nós como normal. Não é normal, não é o padrão de Deus, não foi assim que Deus fez, não foi assim que Deus criou, não é assim que Deus quer. Mas já estou terminando aqui a parábola dos lavradores maus, mas queria deixar um versículo de conclusão. Versículo conhecido, João 1, 10 a 14, né? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E aqui o apóstolo João, felizmente, ele colocou aqui esse texto, veio para que eram os seus, o povo de Israel, a nação de Israel, veio para o que eram seus, mas os seus não os receberam. Os seus o crucificaram, os seus o mataram, os seus o perseguiram a igreja.
mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Veja bem, não deu-lhes o nome, mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra poder aqui remete à autoridade, à força, à capacidade de. Deu-lhes o poder, a autoridade de serem filhos de Deus, a autoridade de proclamar o reino de Deus, de ser embaixador de Deus aqui no reino. A saber, os que creem no seu nome, que não nasceram do sangue. Aqui está bem claro, não nasceram do sangue, né? Não nasceram da etnia determinada, de uma etnia determinada, de pai para filho, neto, não foi de uma etnia determinada, mas são aqueles que nasceram de Deus. Porque os filhos de Abraão não são os filhos da carne, mas os filhos da fé, como diz o apóstolo Paulo. Os filhos de Abraão são os filhos da fé. Eles não nasceram da carne, não vêm de nenhuma etnia, de nenhuma raça. Não importa se é negro, branco, índio, japonês, coreano, brasileiro, americano, europeu, não importa. Não importa se é índio, se é branco, se é mulher, se é homem. Não importa. Não importa o sangue, né? Se é A positivo, B, AB, não importa. Não importa o DNA, importa os que são nascidos de Deus. Esses são os filhos de Deus, aquele que é nascido de Deus, aquele que ele selou com o Espírito Santo da promessa. Esse é o Filho de Deus, essa é a nação de Deus, esse é o povo de Deus, esse é o Israel de Deus. O Israel de Deus é a sua igreja, e para ele está preparado o reino celestial, para o Israel de Deus. Jesus vai voltar, a igreja do Senhor vai ser arrebatada. Os mortos ressuscitarão, aqueles que creram. Ou antes no Antigo Testamento, que esperaram o Messias. E ponto final. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua luz. Nós temos esse poder de ser filho de Deus. Nós temos essa autoridade de ser filho de Deus. Nós que devemos fazer o papel que Deus nos dá, não é outro. Deus poderia fazer as pedras falarem, como diz o texto, mas Ele enviou a sua igreja e deu autoridade à sua igreja, deu poder à sua igreja, fez da sua igreja filho, para ser diferente deste mundo que está lá fora, para proclamar as suas virtudes, para ser testemunho de Jesus sobre a face da terra, para não ceder à perseguição do dragão, mas se manter firme no conhecimento e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para ser forte. Mas para isso, irmão, nós temos que conhecer a palavra de Deus, temos que conhecer a Deus, temos que aprender dele, porque as coisas entram sorrateiras pelos nossos lares, sutilmente, tentando nos enganar. E muitas das vezes não damos conta, e quando nos vemos, já estamos dentro da armadilha. Muito difícil sair de dentro da armadilha. Estamos dentro da cilada do diabo. Porque não percebemos a ação sorrateira dentro das nossas famílias, dentro da nossa igreja. E aceitamos o que nos ensina nas escolas, nas faculdades, na televisão, como uma verdade. E a verdade é só Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Amém, irmãos? Então, queria deixar esse texto, né? Esse texto é um texto importante para a gente meditar. E que nós possamos ser, como igreja, diferente do que foi Israel. Né? É lógico que a gente fala de Israel no contexto amplo, né? Que muitos homens de Deus, muitos homens de Deus tiveram durante milhares de anos ali no povo de Israel. Mas a nação como si sempre se afastou dos mandamentos de Deus. E a igreja hoje tem que estar sempre se renovando, no sentido de voltar
para Deus todo dia, toda hora, abandonar o mundo, abandonar as coisas do mundo e voltar-se para Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Criador de todas as coisas, Pai. E sabemos que a Tua palavra diz que o homem é indesculpável ao dizer que não Te conhece, Pai. Porque lemos lá, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder, ó Deus, assim como sua divindade, são claramente percebidos desde o princípio do mundo pelas coisas que foram criadas. Assim diz o texto, ó Deus. E por isso tais homens são indesculpáveis. Nós percebemos, ó Deus, a sua glória na sua criação, no Teu e nós, Pai, que somos a Tua obra-prima, Senhor, como imagem e semelhança de Ti. Mas, ó Deus, somos pecadores, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos ser como aqueles lavradores maus que diz a Tua parábola, ó Senhor. Mas queremos ser a Tua igreja imaculada, a Sua noiva, Pai. Santa, ó Deus. Então te rogamos, ó Deus, que o Senhor nos santifica, Pai. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor nos purifique de todo mal, Pai. Que possamos ter uma vida de santidade na Sua presença, Pai. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, ó Pai. Que possamos ser testemunhas do Senhor sobre a face da terra, como embaixadores do Senhor. E que possamos, ó Deus, estar renovando a nossa mente e os nossos corações no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus a cada momento, a cada dia. Para que possamos, ó Deus, proclamar as Tuas virtudes, ó Deus, e ser testemunha do Senhor onde quer que estejamos. Que sejamos sempre, ó Deus, do Senhor, Pai. Ser conosco, ó Deus, ser com a Tua igreja, Pai. Abençoa-nos, Senhor, que possamos ter um domingo maravilhoso na Tua presença, Pai. E uma semana cheia do vigor do Teu Espírito Santo para proclamar as Tuas virtudes. Coloca as Tuas palavras em nossas bocas, ó Deus, e nos nossos atos, ó Deus, e nas nossas decisões. E não nos deixa, ó Deus, contaminar com este mundo, Deus. Mas que possamos, ó Deus, viver uma vida para o Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.